Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa liturgia da palavra vem trazer através de Jesus um ensinamento sobre os sinais dos fins dos tempos. E como Cristo já entregou sua vida na cruz por cada um de nós já estamos experimentando dessa experiência de sermos atacados por levarmos a palavra de Cristo. Todo aquele que leva a palavra de Cristo é anunciado que será perseguido exatamente por ensinar a prática do amor. E todos nós que ensinamos essa prática do amor temos consequências às vezes ruins por exatamente tentar fazer do mundo um lugar melhor para se viver. Isso acontece primeiro por causa dos pecados. Os pecados corrompem o coração dos homens e faz com que eles tenham ganância, tenham desejo de ter aquilo que não pertence a eles. O homem ainda não conseguiu compreender que ele é criação de Deus e tudo que ele usa e usufrui é criação de Deus, que nada o pertence, que simplesmente o fato de perdermos a nossa vida carnal, a morte que nós alcançamos, irá nos tirar esse direito de ter aquilo que nós acreditamos que é eterno, que é os nossos bens materiais. As pessoas se apegam muito ao dinheiro, se apegam muito aos bens, recursos e poder que elas acreditam que é a base de sustentação para a vida delas. Nós temos que ter respeito por essas diferenças. Temos que compreender que essas pessoas é que nos dão a habilidade de saber lidar melhor com o mundo. Porém, às vezes nós sofremos muito por causa dessas pessoas, porque somos atacados exatamente por elas. E é aí que nós temos a experiência de enfrentar essas adversidades que a vida nos dá. As adversidades não são entregues de Deus para nós, nem de Satanás para nós, mas dos nossos próprios irmãos para nós. As pessoas nas quais nós convivemos é que nos colocam à prova dos pecados. É claro que, às vezes, as pessoas têm a dúvida de onde é a origem do pecado. E nós sabemos muito bem que a origem do pecado é da serpente que estava no paraíso. Adão e Eva estavam tranquilos, vivendo na comodidade de estarem vivendo o bem, vivendo aquilo que Deus os convidava a viver. E o desejo nasceu exatamente porque a serpente as induziu, botou na mente delas que elas deveriam comer do fruto proibido. O homem, ele não tinha interesse em desobedecer a Deus, mas como Satanás, a serpente, disse a eles que seria interessante comer porque algo diferente iria acontecer e eles passariam a enxergar a verdade, houve assim no homem a vontade de ver o que realmente é a verdade. E foi aí que aconteceu o pecado. Quando nós queremos experimentar das coisas que nós somos proibidos. Deus nos proibiu de comer o fruto do pecado e decidimos experimentar porque a origem do desejo nasceu da serpente. A serpente brotou a ideia de como seria experimentar do pecado. E hoje nós experimentamos as mesmas consequências. Como seria experimentar de certos pecados? Um dos grandes pecados que nós cometemos nos dias de hoje são muito direcionados aos desejos da carne. E quando nós nos apegamos a situações nas quais queremos experimentar dos desejos dos pecados, acabamos presos a ele. Às vezes queremos ter a experiência de viver uma prostituição. E quando nós experimentamos disso, não podemos negar que não é ruim. Os desejos da carne nos fazem nos sentir bem. É claro que, consequentemente, é algo momentâneo. E nós voltamos àquela questão filosófica na qual nós temos que compreender que tudo que Deus criou é passageiro. A nossa carne tem desejos momentâneos que serão passageiros. Às vezes queremos ter muitas riquezas, muito dinheiro e nós às vezes alcançamos isso. E nós percebemos que é também passageiro.
Podemos ter, às vezes, sonhar em ter R$1 milhão. E quando temos, o desejo vai embora. Ele não permanece em nós. A alegria de manter a vida e de querer continuar vivendo não vai se sustentar por causa de R$1 milhão. Às vezes as pessoas sonham em ter vários relacionamentos. Quantas vezes os homens dizem que gostariam de ter muitas mulheres? E quando alcançam isso, começam a reclamar, dizendo que é difícil se relacionar com muitas pessoas. Nós não conseguimos nos sustentar em questões nas quais são questões passageiras. A única coisa que não é passageira nessa vida, que deveria pelo menos ser, não deveria ser passageira, é a nossa alegria. A alegria é a constância de querer viver a vontade de Deus, viver o amor de Deus. E quando nós alcançamos essa alegria que Deus nos convida a viver, nós passamos a desejar ter uma vida melhor, uma vida firme e sólida naquilo que Deus nos convida. A nossa palavra de hoje vem exatamente a isso, a nos convidar a querer, a viver as coisas corretas, a nos afastar de tudo aquilo que é pecado, para que os sinais que começam a aparecer para nós não venham a nos destruir. Que nós não possamos ser sinais de destruição na vida do nosso irmão. Que possamos nos afastar de tudo aquilo que mostra que está sendo pecado na vida do nosso irmão. Cristo nos mostra que as pessoas irão umas contra as outras por causa do seu nome. E que nós não possamos ser essas pessoas que irão destruir famílias por causa da nossa ignorância, da nossa escolha errada de viver os pecados. Que saibamos escolher as coisas certas. É claro que muitos de nós estamos dentro da igreja, sabemos o que é certo, mas também há muitos de nós que estamos começando a viver a experiência daquilo que Deus espera para cada um de nós. E que essa experiência nos apresente a real e a verdadeira intenção de Deus para os nossos corações, que é jamais levar a hipocrisia, a mentira, o ódio, a tristeza, mas sim o amor de Deus. Viver aquilo que traz a paz interior e afasta de nós tudo aquilo que é sinal de destruição. Vamos passar para os comentários do vídeo de ontem. Os comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o comentário da Doreci Nascimento, que nos mandou: bom dia, missionário, um abraço para ti e para todos do canal. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Um beijo e um abraço para todos. Muito obrigado pelo carinho, um grande abraço, um grande beijo para você, Doreci Nascimento. Que Deus te abençoe. A Odete Sobral nos mandou: bom dia, missionário Wagner e irmãos do canal. A paz de Cristo esteja contigo e com todos nós. Obrigado por suas palavras, missionário. Gratidão pela reflexão de hoje. Abençoada quinta-feira a todos. Amém. Que assim seja. Um grande abraço a Odete Sobral. Que Deus te abençoe. A nossa amiga Astéria Maria nos mandou: olá, boa noite, missionário Wagner, pela reflexão. Amém. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, que a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém. Que assim seja. Um grande abraço, José Antelmo e Astéria Maria. Que Deus os abençoe e derrame graças e bênção na vida de cada um de vocês. No mais, esses foram os nossos comentários do vídeo de ontem. E que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.